Bom dia. Vamos para uma nova tentativa aqui de começar a nossa resenha de mercado junto com César Casolari. Só um momento. Bom Agora sim. dia, César. Agora foi. Tudo bom, professor? Tudo certo. Vamos começar então mais uma resenha de mercado. Resenha hoje número 76 para falar aqui de uma semana bem agitada, bem conturbada. A gente que viu o tarifaço ali nos Estados Unidos, que pegou o mundo inteiro e que talvez seja até benéfico para o Brasil, né? A gente viu que as bolsas lá fora despencaram, mas aqui no Brasil ficamos estáveis, né? O que você pode dizer sobre esse tarifaço que aconteceu lá nos Estados Unidos? Pois desde que a gente começou aqui a falar do Trump, né, a gente falou que a palavra preferida dele, que ele mesmo disse que a palavra preferida dele era tarifa. Desde então, a gente está esperando por esse momento e esse momento finalmente chegou. Foram meses e meses de espera e foi péssimo, como era previsto, né? Assim, e primeiro porque para o mercado mundial mais tarifas reduz a quantidade de produtos e serviços efetuados ou transferidos de um país para o outro, o que reduz a qualidade dos produtos, que reduz a qualidade dos serviços, ou tudo fica mais caro, então é pior para o PIB global de uma forma geral. Segundo lugar, foi como isso foi feito, né? Como ele determinou que as tarifas fossem aplicadas aos países, né? Ele utilizou uma fórmula estranha, né? Assim, alheia aos estudos econômicos, a boas práticas ali e tal. A fórmula simplesmente pegou o superávit comercial que o país tinha com os Estados Unidos, pelo total de exportações desse país, e aí foi lá, esse valor ele vai percentual a ser cobrado em cima do país. No sentido, mas de alguma forma, mais déficit para os Estados Unidos ficaram com tarifas maiores. Inclusive países pequenos, tipo Madagascar, algumas ilhas ali ficaram com tarifas grandes. Por quê? Porque eles simplesmente exportam qualquer coisa lá que seja muito específica para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não exportam muita coisa para lá, porque os caras simplesmente não têm dinheiro para comprar. E acabaram ficando com a tarifa mais alta, mas tirando esses outliers aí, de uma forma geral, alguns países ficaram com tarifas mais altas, outros com mais baixas, e o Brasil acabou ficando com a mais baixa possível, que é quando eles não chegavam ali muito no acordo, metia 10%, que foi o que apareceu para a maioria dos países da Europa, principalmente, e para a gente aqui. Os países que mais sofreram foram os países do Sudeste Asiático, Indonésia, Tailândia, Camboja, Laos, enfim, todos aqueles lá, Vietnã, muito, porque são países que a mão de obra é muito barata e as fábricas se mudaram para lá para produzir, saíram dos Estados Unidos, foram para lá produzir as coisas que produziam antes nos Estados Unidos. Foi muito para lá. O Sudeste Asiático praticamente recebeu muito dessas fábricas e elas exportavam muito barato para os Estados Unidos, porque o custo lá é muito mais barato. A globalização é isso, as fábricas vão para onde o custo é mais barato, tanto em mão de obra como em imposto, como em logística, estoque, enfim. É um país mais barato de se produzir do que os Estados Unidos e justamente por isso as empresas saíram de lá e conseguiam produzir do outro lado do mundo e mandar o produto para os Estados Unidos mais barato do que se ele fosse produzido nos Estados Unidos. Isso chama globalização. Tá? O Trump está combatendo a globalização. Não só o Trump, como várias outras pessoas, vários outros países estão combatendo a globalização com o aumento de tarifas. O ideal era todo mundo abaixar a tarifa. Ah, mas aí tal país vai ter vantagem, todo mundo vai querer ir para lá e tal. Pode ser que isso aconteça, mas isso vai se consertando aí com o tempo, porque chega uma hora que o país também não consegue produzir tanto, e nem produz tanto. O Vietnã, tudo bem que subiu bastante o PIB ultimamente, tem uma ajuda da China, mas também não é uma coisa assim, que o renda per capita chegue a ameaçar dos Estados Unidos, né? Enfim, a política do Trump é essa. E qual que é o objetivo? Segundo o Trump, ele quer que essas indústrias que foram para lá
fiquem com um custo de produção e exportação para os Estados Unidos tão mais alto que vale a pena ela voltar para os Estados Unidos. Que simplesmente vale a pena ela voltar para produzir um pouco mais caro, mas mais barato do que com a tarifa, e chegar lá para voltar a contratar pessoas, para voltar a ter produção ou serviço, ou o que seja, para que essas indústrias voltem para os Estados Unidos. Tem duas coisas que a gente pode falar sobre isso, que é a primeira, parece que ele também falou o seguinte, se você achou que seu país está muito tarifado, senta aqui e vamos conversar. Então parece que é também um call para tentar negociar tarifas mais baratas, talvez, é o que ele está dizendo, não sei se dá para acreditar. Mas, por outro lado, tem outras questões que envolvem isso também, que é os Estados Unidos, diferente do Brasil, que tributa muito mais o consumo do que a renda, ou seja, então a pessoa pode até colocar um pedaço do patrimônio fora do imposto de renda, né? Não façam isso, mas muita gente faz. Na hora que ele comprar, ele vai acabar pagando mais imposto. Então não tem como muito fugir disso, a não ser que ele não compre nada, que é muito difícil você fazer. Mas se ele comprando, ele vai ser tarifado. Nos Estados Unidos não, você tarifa a renda e tarifa um pouco menos o consumo. Para tarifar a renda, a pessoa tem que ter renda. E a classe média mais baixa dos Estados Unidos está passando por um problema de renda, eles estão recebendo pouca renda. Por quê? Porque os empregos foram embora dos Estados Unidos, principalmente esses de fábrica e tal, de mais baixa capacidade intelectual, os serviços e tal. Isso notadamente aconteceu tanto nos Estados Unidos como na Europa por outros motivos, mas nos Estados Unidos por esse. E essas pessoas ficaram sem proteção, né? Ficaram sem ter alguém que as defendesse, e o Trump se diz a voz desse pessoal, falando que vai trazer a indústria para lá e tal. Esse é um panorama geral aí do que aconteceu essa semana, dominou o noticiário, como o professor falou, a bolsa, os indicadores e tal, a gente vai falar muito disso aqui ainda, depois com foco em cada região aí que a gente cobre aqui, né? Acho que a gente pode até já falar sobre a China, né? A China que é o grande adversário ali dos Estados Unidos, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Quem os Estados Unidos mais está querendo combater. E, obviamente, ali esses países ao entorno da China, né? Que são... Até tem uma certa origem dentro da China, alguns deles. E todos eles têm sofrido. A gente vê que né, você falou do Vietnã, mas vários desses países ali, eles têm uma indústria têxtil muito forte e oriunda dos Estados Unidos, né? Saiu de lá, saiu da Europa para ir buscar essa questão de um custo mais baixo, né? Mas a China, ela foi uma das grandes penalizadas ali. Até estou tentando entender ainda, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso, porque a China teve uma alíquota muito alta, né, que está em 54%, né? Enquanto o Brasil está em 10%. De repente, não precisa analisar um pouquinho mais, mas pode ser que aconteça até uma triangulação da China vender para o Brasil vender para os Estados Unidos. Às vezes pode até beneficiar a gente nesse sentido. Tem que ver se vai fazer sentido pelo tamanho da diferença, né? Não, e isso, quando a gente falar de Brasil, a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Quais são os impactos aqui, o que é bom e o que é ruim para a gente nessa história. A China foi a grande prejudicada e a China já está criando tarifas adicionais de retaliação aos Estados Unidos. Né? Pequim prometeu ali retaliar firmemente essas tarifas, que as tarifas chegaram a 54%, mais os 20% que ele já tinha colocado lá atrás, então quase dobrou aí o preço de qualquer produto da China para os Estados Unidos. E as autoridades lá estão dizendo que vão taxar os produtos americanos quase na contrapartida, para também, né, jogando lenha aí no fogo da guerra comercial, e vai ali principalmente para os metais de terras raras, que a gente falou ali quando a gente conversou sobre Ucrânia e Rússia, né, na guerra da Ucrânia e Rússia. Os Estados Unidos tentou acabar com a guerra, fazendo um acordo com a Ucrânia para pegar ali os metais que são de terras raras, e a China vai tarifar justamente esses metais e impor controles de exportação para empresas americanas. Tudo que a China exporta para empresas americanas vai ter um controle de exportação, prejudicando também ali. Esses metais são usados em produtos de alta tecnologia, chip, transmissores e tal. Isso pode prejudicar bastante os Estados Unidos. Então, assim, é realmente uma guerra comercial. A China tem como um poder de barganha muito grande, não só com os Estados Unidos, como com o resto do mundo inteiro, né? Nos últimos 20 anos. Ela fez muito bem esse meio de campo de se aproximar dos países emergentes, de outros países mais pobres, aumentou o BRICS recentemente, trazendo mais países para dentro ali da esfera de influência.
está com a Rússia no bolso, né, por causa da guerra da Ucrânia. A China virou o grande fôlego da Rússia para as exportações russas de gás e petróleo, principalmente. Então a China vai ser uma guerra de diplomacia. O Trump não é que não entende pouco, mas liga pouco para a diplomacia, né? O negócio dele é falar mais alto, é impor as coisas que ele quer. A China também gosta de impor, mas se impõe de um jeito diferente, né? Faz um carinho antes e paga um drink. É, nisso a gente vê que vai ter ainda muita retaliação, acho que está só no começo ainda, né? Isso, apesar de ser esperado, muita gente não acreditou nisso, mas a gente viu que isso ainda vai respingar bastante em muitos países, muita indústria está ligada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos e China são os principais países, são os principais parceiros de praticamente todos os países do mundo, né? Ou um Sim. ou outro. E normalmente é o primeiro e o segundo, né? Só muda a ordem, mas são países que são muito relevantes e que isso muda bastante a dinâmica da negociação entre os países, né? E isso também reflete não só, né? Os Estados Unidos não fez isso somente com o Brasil ou com a China, fez isso com o mundo inteiro. Isso respinga também, inclusive, na zona do euro, né? Respinga na zona do euro e a presidente lá da Comissão Europeia em Bruxelas, a Ursula von der Leyen, que é uma moça famosa aí que está sempre comentando sobre, principalmente sobre o Trump ultimamente, ela respondeu duro, né? Falou que se você atingir um de nós, vai atingir a todos, porque a gente é um bloco, é uma união comercial, econômica, então não vai ficar quieto, né? Foi um golpe severo a toda a economia global e que elas estão preparando um pacote de retaliação de até 26 bilhões de euros em tarifas aos produtos americanos também, que já está previsto aí para meados desse mês. Ou seja, tivemos a ação e agora vamos ver qual vai ser a reação do resto do mundo. Os dois grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, União Europeia e China, estão prometendo retaliar, ou seja, os produtos americanos vão ficar mais caros nessas regiões também. E isso simplesmente vai aumentar o preço de tudo no mundo. Já vou colocar aqui, mas quem está surfando numa onda completamente diferente, não é por acaso, mas uma onda completamente oposta, é a Argentina. Quando estava todo mundo na festa, quando estava todo mundo feliz, que a economia estava crescendo, que não tinha nenhum problema antes ali do Covid, a Argentina estava passando por dificuldade, continuou passando por dificuldade. E agora que está todo mundo mal, a Argentina é um país que tem apresentado bons indicadores, tem apresentado melhorias consistentes. E agora saiu notícia essa semana que a pobreza na Argentina caiu 14,8% por causa da desaceleração dos preços lá que o Milei promoveu. No meio do ano, a gente lembra que esse patamar chegou a ficar quase 53% das pessoas na Argentina estavam na zona de pobreza. E do meio do ano para cá, igual a gente tinha comentado, né, por conta da queda da inflação, era natural que a pobreza caísse, mas caiu bastante, caiu para 38%. Ou seja, está menor do que quando o Milei entrou, né? Essa linha de pobreza já está menor do que quando o Milei entrou e deve cair mais por conta do controle da inflação aí e também por causa da outra notícia que tem agora, que é que a gente vem falando, que o Milei está preparando ali o terreno para fazer um acordo com a FMI, né? Um acordo de 20 bilhões, e ele já está negociando a liberação de 40% desse valor, 8 bilhões de dólares, com o FMI para ser liberado mais imediatamente, e teve um ok lá da diretora-geral da FMI, a Kristalina Georgieva. Ela disse que é uma solicitação razoável dado aos passos e ao caminho que a economia argentina percorreu no último ano, e que ela vê com bons olhos ali os indicadores e acha que está numa hora já está na hora de começar a liberar esses valores para a Argentina poder equilibrar melhor ali a balança cambial, principalmente, começar a soltar os controles cambiais sem ter tanto ataque especulativo ao peso ou às reservas argentinas. Última coisa da Argentina, importante também, antes do anúncio das tarifas, o ministro das Relações Exteriores da Argentina foi para os Estados Unidos para sentar à mesa e fazer o que o Trump falou antecipadamente, né? Ele já foi para lá tentar negociar as tarifas menores para a Argentina. A Argentina também ficou ali no balaio de 10%, igual o Brasil. E o ministro das Relações Exteriores da Argentina já foi para lá para tentar negociar caso a caso, talvez. Ali, carne não, vinho não, mas isso aqui, couro sim, isso aqui não. Enfim, negociar uma a uma para ver se consegue uma tarifa diferenciada em relação aos Estados Unidos, às exportações argentinas para os Estados Unidos. A Argentina, inclusive, que
é assunto recorrente aqui, né? Desde a entrada do Milei a gente tem falado muito dela e que sofreu muito com a entrada do Milei, aumentou a miséria muito forte, mas que desde o começo a gente sempre falou que era um choque para poder botar a Argentina nos trilhos e por algum momento ali isso até acabou ficando um pouco desacreditado, né? E Foi. muita gente não acreditou porque o próprio Milei não conseguiu cumprir tudo que ele tinha prometido. Tinha muita coisa que ele falou que ia fazer de um jeito, acabou fazendo de outro, flexibilizou algumas coisas e ainda assim não afrouxou um pouco, mas a miséria veio do mesmo jeito, o desemprego muito alto, mas que agora a gente vê que estão surgindo os efeitos positivos, né? Então veio o choque, trouxe o problema, mas agora estão colhendo os frutos aí e temos visto aí a Argentina melhorar agora muito fortemente. E aí, obviamente, né, que o melhorar fortemente quer dizer que ela saiu de uma nota muito ruim, né, saiu de uma nota 1, foi para tá indo para uma nota 3. Não é que o negócio agora resolveu e a Argentina agora virou Europa, mas vem caminhando aí para uma melhora significativa e melhor, uma coisa que o Brasil não consegue impor, né? Que é uma melhora estrutural para que não seja um voo de galinha, que a gente resolva um problema de 1, 2 ou 3 anos e depois entre no buraco de novo. Então, obviamente, ainda está muito no começo para a gente afirmar qualquer coisa na Argentina, mas vem se desenhando um cenário muito favorável ali para os hermanos. Tem uma coisa comum aqui aos governos do Brasil, principalmente, se a gente pegar desde que a gente começou a ter eleição ali depois de Getúlio Vargas até agora, a coisa mais comum de acontecer é os primeiro ano ou primeiros 2 anos de governo, um arroxo fiscal, controle das contas e tal, o governo dá uma arrumada na casa, baixa a inflação, melhora um pouquinho ali o fiscal, e nos últimos 2 anos, que é quando ele vai ou eleger o indicado ou se reeleger depois do período de reeleição, começa a gastar tudo de novo. Aí o próximo que entra, se mudar, faz um controle fiscal, faz uma contenção ali e depois nos últimos 2 anos volta a gastar. Isso não pode acontecer na Argentina. Se acontecer, volta para a nota 1 automaticamente. Assim, não é nem que a gente dá a nota, o próprio país volta para a nota 1. Qual que é a preocupação aqui no Brasil hoje? Os 2 primeiros anos do Lula não foram de contenção, foram de aceleração. Ele entrou numa economia que já estava acelerada e acelerou mais, enfiou mais o pé no acelerador. E agora, ano que vem, vai ter eleição, ele vai ter que acelerar mais. Então são praticamente 4 anos de aceleração, mas uma aceleração que não deu tanto resultado assim. A gente não cresceu mais, cresceu 3%, mas não teve distribuição, não diminuiu a miséria tanto, continuamos com o saneamento básico ruim, todas as outras coisas aí que a gente vê, e vai deixar um plano fiscal para o próximo governo pior do que ele encontrou. E a Tebet já falou, não dá mais para ser o arcabouço. Então, no próximo governo, já vai ter que fazer outro. Então, assim, foram 4 anos que praticamente nada foi feito num sentido de evolução, aí, de melhorias das coisas públicas, mas, enfim, se o Milei fizer isso, né, usar os 2 primeiros anos para contenção e os 2 segundos anos do governo dele para tentar crescer, para ganhar ali mais popularidade e tal, isso pode ser jogado por água abaixo e aí vai entrar nesse ciclo infindável que a gente vive na economia brasileira, de altos e baixos aí, de ciclos curtos de crédito e falta de crédito. Sair de uma reestruturação para uma operação tapa-buraco, né? Esse caso tem que ser evitado e que também nós possamos aprender um pouquinho ali com os irmãos, né? Porque esse tarifaço, inclusive, falando já também sobre o Brasil, ele foi positivo aqui para a gente, né? Porque no absoluto ele é ruim, né? Tivemos um aumento ali de 10%, mas no relativo a gente pegou a menor alíquota de todos os outros. Então, em tese, isso tende minimamente a dar uma favorecida para o Brasil e a gente ainda consegue aproveitar, né, como eu tinha falado antes, né, de talvez uma possível triangulação, né, de produtos, mas ainda assim, independentemente disso, nós ganhamos vantagem competitiva em relação a grandes concorrentes nossos em relação aos Estados Unidos, né? Então, isso deve ser positivo, apesar de que, desde ontem, com esse anúncio, a gente viu, já falando um pouco também sobre os mercados, a gente viu que o preço do petróleo, o preço do minério de ferro afundaram, né? Caíram muito de ontem para hoje, caíram muito ontem e hoje está caindo de novo. A gente está vendo que a gente que tinha passado praticamente ileso na data de ontem, hoje já estamos sofrendo já um revés que, apesar de alto, no relativo continua bom. Estamos caindo ainda hoje de novo menos do que
do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, só para ter uma ideia, aqui no Brasil, na semana, a gente está caindo 2,5. Desculpa, 3,5. Sendo que esses 3,5. 3,5, praticamente 3 é só hoje. Ou seja, a gente vinha de uma queda de meio, que dentro do cenário global era excelente. Hoje ficou um pouquinho pior de novo, mas ainda no relativo está bem, dado que se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos está caindo hoje quase 4%, e no acumulado da semana está em quase 7% para baixo. Né? Então, a gente viu, e não só aqui, né? A gente viu que o mundo inteiro acabou sofrendo bastante, tá? Teve uma queda muito alta. Os Estados Unidos deve continuar baixando a taxa de juros com esse tarifaço, inclusive. Né? Deve tirar a pressão inflacionária, até porque muito provavelmente isso vai diminuir o consumo também. Então, isso é um movimento que vai respingar novamente aqui no Brasil, né? Porque a taxa dos Estados Unidos ela é a base para todo mundo. Então, são dados que podem modificar ainda bastante o que está acontecendo na nossa semana. Quando a gente olha, por exemplo, para a taxa de juros americana, a gente está vendo que só essa semana está caindo mais de 6%. Então, assim, também é uma queda Absurdo. muito forte para os Estados Unidos, que já vinha em queda, né? No ano já uma queda já de quase de 13,5%. E aqui no Brasil também vem acompanhando esse ritmo. A gente tende a acompanhar o restante do mundo, mas por conta dessas questões todas, isso favorece o Brasil, que deve melhorar também. Porque são dois fatores que isso mexe aqui no Brasil, né? Um é que a gente deve conseguir reduzir a taxa de juros por conta da taxa global e dessa nova dinâmica que a gente acabou de falar. Então, os juros caindo cerca de 5% agora, né? No ano já são mais de 10% de juros futuro aqui no Brasil. E quando a gente olha que o dólar que caiu forte ontem, recupera hoje, mas de novo, ainda estamos num patamar ainda muito positivo. A gente está com um dólar agora de 5,80 basicamente. Isso, ele chegou a quase 5,60 ontem, né? Então, hoje deu uma boa compensada, está subindo quase 3% hoje, está acompanhando aquela correlação inversa do dólar com a bolsa. E a gente vê que a dinâmica está mudando para todo mundo. Para a gente, comparando aqui ainda alguns outros indicadores, né? Quando a gente olha que o dólar está subindo aqui um pouco essa semana, está subindo 0,5%, mas a gente vê que o dólar, frente ao DXY, né, que é aquela cesta de moedas globais, ele está caindo 1,5%. Né? Então, também é uma mudança bem grande. Lembrando aí que o euro tem se valorizado bastante nesse período que o dólar tem caído. Então, a gente chegou num momento ali que a gente via quase que os dois empatando, né? E agora voltou a ter uma pequena diferença ali. E olhando o IFIX, que é um dado que a gente também sempre acompanha, a cesta, os indicadores dos fundos imobiliários, a gente vê que está ali praticamente passou essa semana lateralizado, sendo que vem de um ano relativamente forte, né? Já são quase 6% aí subindo no ano. Hoje, inclusive, está até caindo um pouquinho, 0,4%, mas lembrando que o IFIX é um índice que tende a se valorizar com a queda dos juros brasileiros. Então, acompanhando bem o mercado. E hoje é bem importante frisar que eu falei ali, né, que a taxa que o petróleo e o minério de ferro vem caindo muito forte desde ontem, quedas muito fortes, próximas ali de 8, 10%. Então, é uma queda muito forte e isso traz consequências muito grandes para a nossa bolsa. Por isso que, inclusive, a bolsa está caindo, porque se a gente olhar o peso do petróleo e do ferro na nossa bolsa, é gigantesco. Se a gente acrescentar que o mercado financeiro representa praticamente metade da bolsa, são só esses fatores. Então, quando a gente coloca ali só petróleo e ferro, a gente está falando ali que dá mais ou menos um terço, um pouco mais de um terço ali da bolsa. Né? Então, é muito representativo. Essas quedas estão puxando ali bastante a bolsa. E também só mais um outro ponto que normalmente a gente acaba não falando, esperar que está tá agindo, mas veio de uma queda também num passado recente, está praticamente ali de lado, não está não tá recuperando só o que ajustando o que aconteceu nesses últimos dias. Mais alguma coisa que a gente precisa falar aqui, Tarifa César? do mercado americano, dólar, mercado de juro, teve mercado
Todo mundo sai por conta do dólar. O dólar agora deu uma amenizada, o de hoje aqui está subindo um pouquinho, mas a bolsa continua caindo e os juros futuros também. Só que ao mesmo tempo, a bolsa brasileira reagiu bem, né? A gente subiu ontem, os juros voltaram a cair, o dólar melhorou. Hoje parece que os gringos aqui acordaram para os fatos e estão fazendo uma venda feia aqui de Ibovespa. Não sei se é gringo, não sei se é brasileiro, a gente vai ter que ver ainda. Mas tem, por exemplo, a gente tem relacionado a petróleo, Prio caindo 10, Petrobras caindo 5, Vale caindo 4,64, Gerdau caindo 4,88. Então tem as grandes aí, estão caindo bastante, né? É a Sebin aqui, está tudo caindo. E Hoje, muito, né? Mais de 4%. hoje olhando só para o Ibovespa, a gente tem praticamente 12 empresas subindo, e subindo pouco ali, né? Exceto duas ali, exceto Carrefour e Gafisa, que tem subido bem forte hoje, na casa dos 10%. Tem mais algumas ali subindo 2, 1, mas basicamente só isso. E o restante caindo muito forte. A gente vê aqui empresas de petróleo, a Brava caindo 15%. Né? Então, são movimentos 15%. muito fortes aqui no mercado, principalmente puxado pelas empresas ali ligadas a minério e ligadas ao petróleo, afundando e carregando a bolsa aí para baixo. Pois é, e por outro lado, que está subindo aqui, temos o ouro. Acho que só. Sempre tem crise, né? Ele caiu também bastante ontem, né? Com a notícia do. Ontem todo mundo vendeu tudo, né? Todo mundo quer dar uma de Warren Buffett agora e ficar com caixa, né? Uhum. Mas agora já é tarde. Quem fica com caixa fica antes de cair. Já passou. Mas a gente já passou. A gente está observando bem esses movimentos e a tendência é que no médio prazo, se for confirmadas aí as contratarifas, né, as retaliações aos Estados Unidos, é que realmente atinja de primeira ali o comércio mundial, vai ter uma redefinição global da cadeia de comércio, porque com essas tarifas as empresas vão ter que rever posições de investimento, vão ter que rever posição até de instalação mesmo da própria fábrica, para ver se vale a pena produzir onde ela está, para ver se vale a pena recondicionar a produção para outro local, enfim. Com uma canetada, esse cara pode ter mudado a história aí do comércio atual, não que já não tivesse, né? Desde a gente sempre fala aqui, desde da pós-pandemia, as cadeias globais estavam bem confusas, já tinha um movimento grande de saída da China e volta para regiões próximas aos Estados Unidos, mas ainda continuava essa triangulação que o professor falou. A China vendia para Canadá e México e esses dois vendiam para os Estados Unidos. O Trump foi lá e está tentando cortar isso, né, tarifando produtos que a China faz essa triangulação. E espero que o Brasil, por ter por aparecer menos nos Estados Unidos, a gente consiga fazer essa triangulação. Seria bom para a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que se o senhor Trump quiser aprender em tarifar importação, ele pode vir aqui para o Brasil, porque se vocês acham que ele tarifou muito o mundo, esperem até ver as tarifas que o Brasil impõe ao resto do mundo. Seu Trump, a gente está 1000 anos na sua frente, cara. Acorda. Só nos Estados Unidos, se eles tarifassem 25% do nosso automóvel aqui, a gente tarifa 35% que vem de fora. Bebidas alcoólicas é quase 100%. Então, assim, a gente está muitos anos à frente desse povo aí. Tem que aprender um pouquinho com a gente, fazer um estágio com o Tachad e se você quiser não aprenda, né? Pelo amor de Deus. Mas se você quiser também dizer como que você pode utilizar dessas informações e desse conhecimento de tudo que está acontecendo sobre o mundo para poder montar uma carteira que seja mais aderente ao seu perfil, às suas estratégias, aos seus objetivos, fala aqui comigo, com o César, com toda a equipe da Amaralto Capital, para que a gente possa te orientar como que você consegue montar um portfólio resistente aí a esse tipo de situação, fazer uma combinação, uma diversificação para diminuir exposições a riscos, enfim, fazer o que é mais importante para você, que é preservar o seu patrimônio e deixar você cuidando da sua família. Certo, César? Certíssimo. Então, encerramos aqui mais um, com a entrada agora do Gabriel, bem no último minuto. Mas obrigado a todos que acompanharam. Voltamos então na semana que vem. Um abraço e até mais. Tchau. Até mais. Até semana que vem.